que é C menos 1 sobre C mais 1, você vai ser isso? O quê? Aqui no último caso, você está dando no caso de quando A vai dar B, a função vai ser dada por C menos 1 sobre C mais 1. É essa forma aqui, cara. É essa forma aqui. É C vezes E elevado a 2x mais 1. O que foi que eu fiz foi o seguinte, eu descobri o C que torna essa a solução que no ponto A é B. O C particular, porque quando o C varia nos reais, eu tenho todas essas soluções. Engraçado que se você olhar para cá, ó, se você olhar para cá, se você pode até botar C real. Você pode até botar C real aqui. Sabe por quê? Porque se você botar C real, C real, se você botar C nos reais, o C pode ser zero. E quando você fizer C igual a zero, qual é a solução que você obtém? Φ de x igual a menos 1, que é a solução. Então, se você colocar C real, você incorpora essa solução aqui, ó. Tá? Não, o C tem que, para essa conta aqui, nessa sequência aqui, até chegar aqui, o C tem que ser diferente de zero. Olha aqui, aponta para cá. Nessa sequência aqui, até chegar aqui, o C tem que ser diferente de zero. O que eu observo é, depois que eu olho para cá, que eu apresento a solução geral, eu posso botar dessa forma e o C pode ser real. Porque quando o C é real, eu tenho a solução menos 1. Mas eu não tenho essa. Entendido? Tá? Agora vamos resolver a seguinte equação diferencial. Ó, f' de x igual a quê? A f de x sobre x ao quadrado menos 1. A f de x dividido por x ao quadrado menos 1. Tá bom? Tá? Então, solução. Vou resolver essa equação à luz do teorema de existência e unicidade. Então, é o seguinte. A equação diferencial tem a seguinte forma. F' de x igual a f grande de xf de x, onde a função f grande aplicada em xy, quem é? É y sobre x2 menos 1. Daí, quem é o domínio da f grande? Daí, quem é o domínio da f grande? O domínio da f grande é o conjunto formado por cada par x, y do plano cartesiano R2, tal que x é diferente de 1 e x é diferente de menos 1, que eu não posso ter zero aqui. E esse domínio, ele é aberto. Domínio de f é esse, porque é o R2 menos duas retas horizontais. Isso é um conjunto aberto. A f é uma função contínua, é contínua em todos os pontos do seu domínio. A f é uma função contínua. E se você pegar a derivada parcial da f grande em relação à sua segunda coordenada, também é contínua, porque a derivada parcial da f grande em relação a y, do ponto xy, dá 1 sobre x2 menos 1, que é contínua também nesse domínio de AF. Isso é contínua em domínio de F. Correto? É contínua em domínio de F. Então eu posso aplicar o teorema de existência e unicidade, ou seja, olha quem é o domínio, veja bem, ó, quem é o domínio da F grande. Não é o R2. Eu tiro essas duas retas
está aqui o domínio da F grande. Ou seja, aí eu posso aplicar o teorema de existência e unicidade. Então, qualquer que seja o ponto no domínio da F grande, qualquer que seja o ponto aqui que eu tomar, o teorema de existência e unicidade diz que tem uma solução e tem uma única solução. Tem e só tem uma solução passando por esse ponto. Melhor dizendo, cujo gráfico passa por esse ponto. E os domínios maximais, vocês já vão saber o que é. É o intervalo menos infinito menos 1, ou é o intervalo menos 1, 1, ou o intervalo 1 mais infinito. E observe uma coisa. Me dê 3 soluções desta equação. 3 soluções de imediato. Veja que as funções nulas, φ1 de menos infinito menos 1 em R, φ2 de menos 1, 1 em R, e φ3 de 1 mais infinito em R. Se eu estou dizendo que elas são nulas, eu preciso da lei de formação? Não, claro que a lei de formação é que é zero em todo ponto. Essas 3 funções nulas, repare, não existe essa história de a função nula, porque 2 funções são iguais quando elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma lei de formação. Essas 3 funções são iguais? Não são. Então existem funções nulas, são funções de variável real e de valor real, tal que ela é zero em todos os pontos do seu domínio. Então, essas 3 funções nulas, aí como eu coloco as, porque são essas 3 aqui. Então, são 3 funções nulas, são 3 funções nulas distintas. Essas funções nulas são soluções, tá aparecendo aqui, ó, são soluções da equação diferencial. E o teorema de existência e unicidade diz que, se eu pegar um ponto aqui, a φ1 é a única solução definida desse domínio que passa por esse ponto. Se eu pegar um ponto aqui, bem aqui, ó, a φ2 é a única solução com esse domínio que passa por esse ponto. E se eu pegar um ponto aqui, a φ3 é a única solução com esse domínio que passa por esse ponto. Entenderam? Quem diz é o teorema da existência e unicidade. Não há uma solução passando por esse ponto cujo gráfico é transversal. O teorema de existência e unicidade diz isso. Dado um ponto, nesse domínio só tem uma solução passando por esse ponto. Então, φ1, φ2, φ3 são as soluções que passam por cada ponto. Aqui, aqui e aqui, respectivamente. Entendido? Então, observe. Agora vamos lá. Então, apaga isso aqui e vamos achar, então, de posse dessas, vamos achar as demais. Por exemplo, quem é a solução que passa por um ponto aqui? Quem é a solução que passa por aqui? Quem é a solução que passa por um ponto aqui? E que não sejam nulas. Tá? Então, redação. Se I contido em R é um intervalo que aberto e φ de I em R é uma solução maximal da equação diferencial, é uma solução não nula, é uma solução
é uma solução não nula, que eu sei que tem soluções não nulas, é uma solução não nula da equação diferencial. Então, primeira observação, o ponto menos 1 não pertence aí. Segunda observação, o ponto 1 não pertence aí. E terceira observação, φ de x é diferente de zero, qualquer que seja o x pertencente a ele. Por que isso aqui é verdade? Porque quando eu tenho uma equação diferencial da forma f' de x igual a f grande de x φ de x, f grande de x f de x, aqui é a equação diferencial, na forma mais geral. Se φ é a solução, φ' de x tem que ser igual a quê? A f de x, φ de x. Mas não é isso. Primeira coisa que você tem, a φ tem que ser diferenciável. E segundo, é que o par x φ de x tem que pertencer ao domínio da f grande, qualquer que seja x pertencente ao domínio de quem? Da φ. A primeira condição é que a φ é diferenciável. Depois, isso aqui é verdade, e depois que vem satisfazendo a equação. Então, se x φ de x tem que pertencer ao domínio da f grande, o x não pode ser 1, nem pode ser menos 1. Então, o menos 1 não pertence aí, o menos 1 não pertence aí, o 1 não pertence aí, e o teorema da existência da unicidade diz que, como ela não é a função nula, ela não pode ser zero em nenhum ponto. Porque se ela fosse zero num ponto, ela tem que ser zero em todos os pontos do domínio pelo teorema de existência da unicidade. Assim, você tem o seguinte, φ' de x é igual a quê? A φ de x dividido por x2 menos 1, qualquer que seja o x pertencente aí. E, tá certo? E eu posso até botar assim. Isto é, eu posso dividir por φ de x. Eu posso dividir por φ de x. E se eu posso dividir por φ de x, eu tenho o quê? φ de x sobre que? φ' de x sobre φ de x. Isso é igual a quê? A 1 sobre x2 menos 1, qualquer que seja o x pertencente aí. φ de x é diferente de zero. Eu estou atrás das soluções não nulas. As nulas eu já tenho, já são soluções. Logo, aí o que é que eu vou fazer aqui, hein? O que é que eu vou fazer aqui, me diga? O que é que eu vou fazer aqui? Vou para sair, para resolver. O que é que eu vou fazer? Vou integrar. Então, integral no domínio. Então, a integral de 1 sobre φ de x, φ' de x dx, isso aqui é igual a quê? A integral de 1 sobre x2 menos 1 em x. E, assim, você tem o quê? Logaritmo natural do módulo de φ de x, porque isso aqui é u deu. Então, logaritmo natural do módulo de φ de x é igual a quê? Aqui é a integral de 1 sobre x2 menos 1. Metade do logaritmo natural do módulo de x menos 1 sobre x mais 1. Mais uma constante com C o quê? Real. Tá? Tá? O que dá, deste modo,
Certo? Deste modo, como é? X ao quadrado menos 1. Porque é x ao quadrado menos 1. Deste modo, quem é o módulo de φ de x? O módulo de φ de x, quem é? Aplica, né? Porque isso aqui fica, fica o logaritmo natural de φ de x. Só que isso aqui é o logaritmo natural do módulo. E esse 1/2 entra para dentro do logaritmo natural como sendo raiz quadrada do módulo. Então, quando eu aplico a exponencial, fica o módulo de φ de x igual a quê? A raiz quadrada do módulo de x menos 1 sobre x mais 1. Não, mas a constante não, porque eu estou aplicando a exponencial. Fica a exponencial. Aí fica a exponencial do logaritmo disso aqui, vezes a exponencial de c. Então isso aqui dá c vezes isso aqui, com c positivo. Tá? Isto é, ou seja, aí vem aquela história. Se uma função é contínua em um intervalo i, e nesse intervalo ela é diferente de zero em todos os pontos de i, ou ela é sempre positiva, ou ela é sempre negativa. E essa constante aqui é positiva. Então, você tem que φ de x, porque φ é uma função contínua, já que ela é diferenciável. φ de x é o quê? É c vezes o quê? Raiz quadrada do módulo de x menos 1 sobre x mais 1, tá? φ de x, onde c é uma constante diferente de zero. Então tá aí a clara. E todas essas implicações para chegar aqui, elas são reversíveis, ou seja, as suas recíprocas são verdadeiras. Então, se φ é solução maximal, φ é dessa forma. Melhor dizendo, isso aqui é igual qualquer que seja o x pertencente a i, onde, porque essa conta foi toda feita em i, onde c é uma constante o quê? Distinta de zero. Isso aqui, não esqueça, vou consertar. Isso aqui, qualquer que seja o x pertencente a i, onde o quê? Onde o c é uma constante real. Tá certo? Que vale qualquer que seja o x pertencente a i, onde o quê? Onde c é uma constante, onde c é uma constante positiva. Tá? Aí, vírgula. Ou seja, tá aparecendo aqui, tá? Ou seja, você tem φ de x, é isso aqui, qualquer que seja x pertencente a i, onde c é diferente de zero. Tá? Daí a solução geral, tá? Daí a solução geral é dada dessa forma aqui, tá aqui. Daí a solução geral é isso aqui, daí, portanto, a solução geral psi é dada por psi, tá certo? Psi de quê? Igual a φ, tá? Onde φ de R em R, onde φ de menos 1, 0
Menos 1, 0 não, me corrija. Onde? Você vai dar os 3 limites? Pronto, encerra. Os 3 limites.